Fala, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Miguel, como vai? Eu estou aqui adorando essa exposição, tá tudo bem. Se quiser Eu sei. continuar, fica à vontade. Não, bem-vindo. Sara, eu vou... Você quer concluir? Não, eu acho que eu já concluí. Eu acho que a diferença de tratamento no Reino Unido, esses protestos são chamados porque eles são terrorismo, violência de ultradireita, problema de segurança nacional, declaração de emergência nacional. E quando se trata do caso da Venezuela, fala-se de uma ditadura e fala de protestantes, de demonstrantes. Existe uma diferença. Protestar é pacificamente. Uma vez que você cruza a linha da violência, da ameaça, você já não é mais um protesto no óleo da lei, formalmente. Então, é muito impressionante a diferença de tratamento. Mas uma coisa que fica é o seguinte: como se combate a ultradireita nas ruas? Eu não vejo isso no Brasil. A Venezuela deu um exemplo, a Inglaterra deu um exemplo, é ocupando as ruas. É melhor do que qualquer polícia. Eu gostaria muito que o Brasil entendesse isso, e quando tivesse manifestações bolsonaristas, poder judicial, que nós ocupássemos as ruas. É assim que a gente tem que fazer. Obrigada. Sara, eu queria trazer um elogio que chegou para vocês, só para a gente se despedir. Obrigada. Wagner Guimarães, Sara das jornalistas mais combativas da mídia brasileira. Parabéns pelo seu trabalho e militância, Sara. Obrigada demais, querida. Vários elogios aqui, eu tive que escolher um para te mostrar. Um beijo, gente. Até mais. Beijo. Um beijo. A Yara já foi, né? Deixa eu trazer uma notícia aqui para o Ricardo Coutinho comentar, que eu achei interessante. Ricardo, essa notícia aqui me deixa, assim, perplexo. Queria que você comentasse. Entrou um comentário sem querer aqui. Deixa eu tirar esse comentário da tela. Não. É um comentário legal, mas que eu botei sem querer. Cloroquinas no comando do Conselho Federal de Medicina. Tem aqui o nosso PDF também. Deixa eu colocar aqui na tela. Bolsonaristas, anti-aborto e golpista vencem o Conselho Federal de Medicina. Ricardo, a gente viu durante a pandemia o Conselho Federal de Medicina, muitos médicos defendendo cloroquina, e eles continuam ainda vencendo eleições, né? Como é que a gente faz? Como é que você que foi governador, lidou com saúde pública, como é que a gente faz? Como é que você avalia esse negacionismo dentro da classe médica? Miguel, eu penso que, e pegando um pouco do que Sara estava dizendo, o mundo está em guerra, né? Explicitamente, nós estamos vivendo um período de combate muito profundo, muito duro, porque não é um combate simplesmente de um lado contra o outro, é um combate que vem por dentro das pessoas. E o Brasil, me parece que ocupa, infelizmente, uma posição privilegiada nisso. É o grande laboratório, porque é um país com mais de 200 milhões de habitantes, é um país com um mercado de consumo enorme, é um país com economia grande, né? E é um país com a capacidade de influenciar o mundo enorme a partir das suas riquezas, da sua parte energética, a partir da sua importância geopolítica. E acho que já é um grande avanço, sinceramente, a gente vê no Conselho Federal de Medicina uma chapa de oposição. Porque se tem um dos segmentos profundamente atacados ou identificados com isso que se passou nesse país durante os 10 últimos anos, ou seja, a ascensão da extrema-direita, o negacionismo, que é a coisa mais estúpida que você possa assim, perceber, é alguém, né, que cursou medicina, que é um médico, ou seja, a ciência da vida, ser negacionista, né? Ou seja, é o limite para tudo. E eu acho que foi uma das categorias mais afetadas, porque os interesses dentro dessa categoria também são muito explícitos, né? Você tem muita relação da terra com uma parcela significativa da categoria médica, e infelizmente foram atraídos, ou se atraíram, não é, pelo bolsonarismo, pelo neofascismo, e o Conselho Federal de Medicina foi um instrumento valioso nas mãos deles para
desarticular a credibilidade no sistema público de saúde, não é? Com aquelas teses terríveis de cloroquina, ivermectina, do negacionismo, do questionamento. Eu conheço médicas e médicos que questionam a vacina. Ou seja, você imagina o que seria da humanidade se não fossem as vacinas. A humanidade provavelmente já teria perdido a guerra para os micro-organismos, mas isso está presente, né? Mas eu acho, né, e vejo que você começa a ter um movimento de resistência, de contraposição dentro de uma categoria tão importante, e é preciso que esse movimento continue, né? O impacto para isso na saúde pública é terrível, porque, de certa forma, o médico é uma figura central nesse, principalmente na alta complexidade, na média complexidade, e a população sofre muito quando você tem uma postura que descredibiliza o sistema público de saúde, os instrumentos construídos pela ciência para combater as doenças, para prevenir as doenças, né? Mas eu particularmente não acho, eu achava que eles continuariam a governar o CFM, como efetivamente aconteceu, mas que via como um dado importante essa resistência surgindo, que no próprio Conselho de Brasília a oposição ganhou, né? Quer dizer, então o Conselho Regional de Medicina lá de Brasília. Portanto, apesar de ser lamentável, eu saúdo, né, o início aí de uma resistência mais forte, mais contundente, dentro de uma categoria tão estratégica. Ricardo, deixa eu trazer uma outra questão que nós já abordamos aqui hoje no Jornal da Fórum para o seu comentário. Há uma investigação que foi, na verdade, interrompida por uma liminar sobre o Campus Neto e as suas offshores, né, seu dinheiro que está em paraísos fiscais e que ele pode estar lucrando, né, com a variação ou a não variação, né, da taxa Selic, ou a manutenção da taxa da Selic elevada. Essa liminar caiu e vai poder ser retomada a investigação. A AGU está nisso, né, Comitê de Ética do Planalto. E queria te perguntar o seguinte: nós já vimos esse filme também com Paulo Guedes, quando ele era o ministro da Fazenda no governo Bolsonaro. O Brasil, ele está preparado para esse tipo de situação, para evitar que autoridades que têm uma posição no Estado brasileiro, seja um Banco Central, né, um Banco Central independente, hoje autônomo, mas pode haver aí esse conflito de interesses ou um benefício, um privilégio pelas informações que eles detêm e as suas atividades privadas, né? O Brasil está preparado para evitar isso, para que isso não aconteça, ou no caso de descoberta, através dessa investigação, ter a punição adequada a essa situação? Eu acho que é preciso desprivatizar o Banco Central. Isso é uma balela dizer que o Banco Central é autônomo, que o Banco Central não pode servir a ninguém. O Banco Central está nas mãos do mercado financeiro. Quem opera o Banco Central opera em função desse mercado, porque é gente do mercado, que veio do mercado e que vai voltar para o mercado. Campos Neto é um sabotador, é um agente político, numa função extremamente importante, que deveria caber ao governo eleito, independentemente de quem fosse. Se fosse de direita, de esquerda, de centro, ao governo eleito, porque passou pelo sufrágio popular, pela vontade popular. Como é que um governo é eleito e não pode administrar o Banco Central? Cabe na cabeça de quem isso? Ou seja, o presidente Lula derrota aquela situação, né? Quer voltar a desenvolver com crédito a indústria nesse país. Para isso, precisa reduzir os juros. E você tem um cargo-chave soberano, sem ter tido um único voto, servindo claramente a quem quer sabotar o governo do presidente Lula, ao governo que ganhou as eleições. Você tem uma figura
como o Roberto Campos Neto, que vem de uma linhagem. Ele não apareceu do nada, vem de uma linhagem. Essa turma está aí servindo aos interesses do mercado financeiro há muito tempo. É uma dinastia, digamos assim, em que foi colocado naturalmente por Jair Bolsonaro. Bolsonaro não podia colocar outra pessoa com aquilo que ele pensa. Um ser humano que tem a oportunidade de governar um país e que bate continência para a bandeira de outro país, um ser humano que conseguiu juntar o que existe pior ao seu redor, desde Paulo Guedes, né? Então, se a justiça é igual para todos, é evidentemente que é incompatível alguém ganhar com um trabalho que seria público de valorização, por exemplo, do dólar. Não é? Então, eu penso que é preciso coragem para acabar com essa farsa. Né? Independência do Banco Central, isso não existe. O Banco Central não tem independência nenhuma. Ele saiu das mãos de quem governa, eleito pelo voto, para ir para as mãos, né, de quem não tem perfil, não tem rosto, mas tem interesses. E é isso que acontece. Eu acho que esse debate ele vai ter que ser feito, né, com coragem, com determinação, e explicando à população de que isso é uma farsa, que o povo perde, que a indústria perde, que os investimentos nacionais perdem com essa falsa autonomia do Banco Central. Se eu fosse parlamentar, eu jamais votaria favorável a isso. Jamais. Isso é uma traição ao interesse da população brasileira, aos interesses nacionais. Ricardo, hoje tem vários debates de candidatos a prefeituras, a capitais. Na televisão, tem um debate que eu sei em São Paulo, Belo Horizonte. Vai ter em Fortaleza também? Agora... Tem João Pessoa. Tem João Pessoa, desculpa, João Pessoa. Então, eu queria perguntar sobre as eleições municipais em João Pessoa. Qual é a sua perspectiva aí para esse debate que vai ter hoje e os debates em geral sobre as eleições municipais de forma geral? Eu acho, Miguel, que o Brasil vai estar se aproximando daqui a pouco tempo, daqui a algumas semanas, de uma decisão fundamental para o seu futuro. Né? Hoje, até as pessoas que ainda se sentem envergonhadas por terem perfilado ideologicamente no campo das ideias com o desastre chamado Bolsonaro e bolsonarismo, né? Elas percebem que foi um tempo difícil e que jogou o nosso país numa situação que em nenhum momento na história que eu lembre o país esteve. Né? Em João Pessoa nós temos uma candidatura de um prefeito alinhado com o bolsonarismo, né? Apesar de hoje não mais dizer, porque esse povo é camaleão, né? Esse povo vai se adaptando ali às situações, né? E se começa a ver que um navio está fazendo água, começa a botar o pé no barco de resgate e salva-vidas para poder escapar. É o prefeito Cícero Lucena, do Partido Progressista, do PP, né? Faz um governo extremamente ruim, para você ter ideia, é a terceira vez que ele é prefeito, são 12 anos, e o cara conseguiu a proeza de não construir uma única escola em 12 anos. Está falando aqui uma pessoa que, em 8 anos no Estado, construiu 200 escolas. Né? O cara não fez uma única escola. Ele passou 12 anos, ou seja, uma cidade com um nível de desigualdade enorme, com a periferização que só faz aumentar, destruiu o plano diretor, que era algo que eu, lá atrás, há 15 anos, como prefeito, nós implantamos todos os instrumentos de gestão urbana, de gestão pública, previstos no plano diretor. No meio de uma guerra, nós fizemos isso. É um cara ligado aos piores interesses, não são os melhores interesses, não, os piores interesses da construção civil. Tem uma candidatura de também um bolsonarista, que é o ex-ministro da Saúde, né?
ministro da Saúde de Bolsonaro, ou o antiministro da Saúde, né, Queiroga, e tem a candidatura do Partido dos Trabalhadores com Luciano Cartacho, que é deputado estadual, e Amanda Rodrigues, que foi secretária de Finanças na minha época, do Estado, foi secretária de Empreendedorismo, e está perfilando nessa campanha, nessa candidatura. Eu acho que nós vamos ganhar, né? Eu acho que, apesar da complexidade da campanha hoje, porque você não vê um comício, é difícil ter um comício, é difícil ter uma carreata, é difícil, as pessoas preferem mais ficar curtindo, dê um like, fazer isso tal, do que estar próxima, né? E eu acho que isso mata a política, mas eu acho que esse perfil de um governo ineficiente, como é o de Cícero, né, e uma candidatura pela centro-esquerda, ela vai atrair uma cidade que historicamente sempre foi progressista, como João Pessoa. João Pessoa sempre teve um movimento social muito importante, significativo. Ao longo desse período aí de lavajatismo, a cidade também caiu. Em 2018, nós perdemos com Haddad, ganhamos no Estado, mas perdemos em João Pessoa por uma margem alta, mas voltamos a ganhar no primeiro turno por 10 mil votos, no segundo por 1.000 votos, aqui com o presidente Lula em 2022. Mas é uma cidade ainda em disputa, né, e que eu acho que o PT vai priorizar também aqui em João Pessoa essa disputa, porque é plenamente possível vencer. Se isso não tem o que mostrar, tem um governo que precisa dar explicações sobre fatos que envolvem interesses de crime organizado, de tráfico dentro da gestão, né? Isso está circulando aqui, está correndo aqui, e fora tudo isso é um governo ineficiente, portanto é preciso olhar para frente, é preciso retomar as políticas públicas, né? Então eu, inclusive, fui para João Pessoa, eu e a Amanda, nós estamos aqui direto, eu estava em Brasília, estou aqui em João Pessoa, daqui a pouquinho estou indo para uma reunião, porque a nossa estratégia é formar células, né? Eu acho que é o que dá para fazer nesse momento, formar células. Eu estou indo para uma reunião no bairro, enfim, nós estamos nos dividindo, e Luciano Cartacho, que é o candidato a prefeito, vai para o debate, hoje a partir das 22h15, mas sem dúvida nenhuma é o melhor candidato, é o mais preparado, e eu acho que esse acúmulo de uma gestão como a nossa, a minha, né, em 2005 até 2012, 2010, mas depois o Luciano Agra, que era o vice, continuou, e de Luciano Cartacho de 2013 até 2020, foram anos em que a capital teve uma evolução, que João Pessoa teve uma evolução bastante interessante, não dá nem para comparar com nenhum outro momento desses caras que governaram e que a cidade procurando fazer negócios, né? Então, eu estou muito esperançoso, eu acho que nós estamos vendo assim, movimentações interessantíssimas aqui dentro, e tudo isso em função de barrar o retorno da extrema-direita, né? Nós temos consciência da importância dessas eleições para que o Brasil fique distante, cada vez mais distante, e que em 2026, além de barrar a ascensão, o retorno da extrema-direita, a gente consiga ganhar o Congresso. Porque governar com um Congresso, com a maioria congressual como essa, tem sido extremamente difícil, né? Que apenas o talento e a capacidade do presidente Lula para poder navegar por águas tão turbulentas, né? Por águas tão turvas como a gente está percebendo. Então, o cenário de 2024 pode clarear, né? E acho que o Nordeste nós vamos ter candidaturas importantes ganhando essas eleições, né? A eleição deve pegar fogo, digamos assim, nesse último mês, no mês de setembro, mas em Natal, com Natália Bonavides, em Fortaleza, né? Em Recife, com a reeleição de João Campos, e uma vitória nossa aqui na cidade de João Pessoa. Muito bom, muito obrigada, Coutinho, pela sua participação. Eu ia, na verdade, perguntar exatamente sobre esse desafio das eleições nas capitais. Esse é o grande desafio, né? Porque na eleição de 2020 foi difícil para a esquerda eleger
os prefeitos ou prefeitas nas capitais, né? E inclusive, Ana, nos parlamentos, né? Eu fui vereador, para você ver, no estado como João Pessoa, na época tinha 17 vereadores, mas nós tínhamos uma bancada de 4, então nós tínhamos ali 25%, já tivemos, e hoje de 27%, ou seja, aumentaram 10%, nós temos um vereador do PT. Então, tem sido difícil fazer política, porque as mobilizações sociais, né, assim, perderam força ao longo desses anos. E esse caminho, né, esse retorno, essa compreensão, ela é fundamental para o futuro. Se você olhar o próprio Congresso, quem se elege para o Congresso hoje pertencendo a uma categoria de trabalhadores? Né? Quem? Ninguém. Você não consegue mais ver isso. Né? Quem está lá ainda consegue escapar, mas efetivamente quem de fora é praticamente impossível em função dos instrumentos que estão sendo utilizados. Aliás, só para concluir, Miguel e Ana, eu acho que o STF começou a mexer em algo fundamental para a democracia brasileira, que é a questão das emendas. Ora, né? As emendas, você não pode simplesmente, a cada ano, aumentar a quantidade de recursos que os parlamentares, deputados e senadores têm, chegando ao cúmulo de você ter 50 milhões, 100 milhões, ou seja, é algo impossível para um cidadão que está aqui fora, para um trabalhador, concorrer numa eleição dessa e disputar com essas pessoas. Além do que, quebra toda a lógica de políticas públicas. Como é que um governo pode governar, dizer, não, eu vou fazer tanto pela saúde, aí você pega um quinhão de 55 bilhões de reais, mais do que o PAC, e começa a dividir. Não, ali eu vou colocar para teste não sei de quê, para esquemas. Né? Como é que é possível isso? Ou seja, no regime presidencialista, quem governa é o eleito, é o executivo. O parlamento fiscaliza, elabora leis, mas o parlamento não pode abocanhar uma parcela cada vez maior do orçamento e, inclusive, inviabilizar o governo e utilizar essa distribuição de recursos das formas menos transparentes que as pessoas possam elaborar. E é isso que está acontecendo no Brasil, e eu acho que o STF chega num bom momento de fazer um debate, e não é tirar, sabe, mas ao mesmo tempo é reduzir, é civilizar a quantidade de recursos para que quem ganha eleição no executivo governe e não simplesmente tenha um Congresso que não é ligado diretamente a quem ganha o executivo, são eleições separadas, um Congresso que cada vez mais se sinta dono do orçamento, sem ter a responsabilidade para com isso. Pode jogar dinheiro fora, pode aplicar nas piores políticas, né? Mas eles não respondem. Quem vai responder é o prefeito, é o governante lá na comunidade, na localidade. O presidente Lula não, se ele faz uma política equivocada, ou se o resultado é equivocado, na hora o Ministério Público cai em cima, o Tribunal de Contas cai em cima. Ou seja, a responsabilidade é do Executivo. Não pode ser, o Legislativo não pode usurpar, né, os poderes legais constituídos do Executivo. E é isso que tem acontecido aqui no Brasil. Acho, Miguel, que esse debate das capitais, voltando um pouco, eu acho que vocês poderiam pautar esse debate, né, porque tem muita coisa importante em jogo, né, tem muita gente aí bacana disputando isso, precisando de espaços, porque combater o poder econômico é difícil, não é fácil, né? E nós precisamos potencializar essa turma para que a gente tenha uma vitória, para que a gente acumule mais e para que a gente se vire se livre dessa praga, desse câncer chamado extrema-direita, né? Que faz mal à humanidade, faz mal à existência humana individual e coletiva. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Coutinho. Muito obrigada. Bom trabalho aí para vocês. Sucesso aí nessa empreitada. Vamos vencer. Boa reunião. Abraço lá na Amanda.
Um abraço aí do filhinho aí, que eu vi que andou participando aí também. É colado. Valeu, abraço. Um abraço.